Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Uma honra muito grande, uma alegria profunda de vê-los mais uma vez na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, de maneiras que nos sintamos em casa para mais uma noite em que a nossa reflexão será profunda em torno das questões que tange a evolução ascensional do espírito imortal que somos todos nós. Nesta noite, para a nossa alegria, a nossa honra, vamos ser conduzidos na reflexão pelo nosso querido Jorge Bombonato, companheiro nosso da Sociedade Espírita Amor e Caridade e um denodado trabalhador da nossa regional. Jorge vai nos conduzir na reflexão o porquê da vida. Nós já conhecemos o trabalho do Jorge e garantimos aos nossos queridos irmãos que valeu a pena terem investido nesta noite e virem à nossa sociedade para essas reflexões aprofundadas. Queremos avisar a todos que a partir do dia 18 desse mês, sexta-feira, estará conosco numa jornada de 3 dias a nossa querida Sueli Caldas Schubert. Então, vamos anotando na nossa agenda. Ela vai desenvolver 4 atividades aqui na nossa regional, 2 nesta casa e 2 na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Na medida que os dias forem se aproximando, nós vamos dar mais detalhe dessas atividades. Mas já de antemão avisamos que na sexta-feira, às 20 horas, então do dia 18 deste mês, ela vai estar aqui nesse espaço conosco. E depois vai desenvolver mais algumas tarefas e fica conosco até dia 21, na segunda-feira. Sueli Caldas Schubert, então, numa jornada entre nós, é muito importante que nós agendemos essa atividade, porque se trata de uma das pilastras do movimento espírita do mundo, né? E vai estar aqui conosco, então, nesse espaço, como na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Em pensamento, meus queridos, unamo-nos e vamos orar. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos que gradativamente despertam para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais, que um dia no passado fomos lançados a liças simples e ignorantes, e de existência em existência, de experiência em experiências, chegamos hoje na idade da razão. E verificamos que, com isso, temos uma imensa responsabilidade sobre as nossas próprias vidas, a parte que nos toca na obra da criação, e assim o fazendo, podemos acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, Senhor, inspira através dos teus mensageiros celestes o nosso Jorge, para que a mensagem veiculada por ele cale fundo no nosso coração, provoque em nós reflexões mais acuradas e que possamos sair daqui desse espaço físico mais tarde em condições mais favoráveis do que quando chegamos. Vossas bênçãos, Pai da vida, recaiam sobre nós, na exata medida em que fizermos por merecê-las. Que assim seja, Senhor. Como Jorge vai tratar dessa questão do porquê da vida, nós resolvemos fazer uma pequena provocação, nosso querido Jorge, né? Depois ele vai ampliar. O benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, através das mãos abençoadas de Divaldo, escreve Reencontro com a Vida, e o Jorge vai tratar dessas questões. A lição chama-se Viagem Equivocada, um pequeno trecho dela. Diz o benfeitor: a experiência carnal, para incontáveis espíritos, não passa de uma viagem comum, com destino ao prazer e ao gozo, sem maiores consequências. Muitos pensam que, não praticando o mal, estão realizando um grande mistério, sendo melhores do que outros aqueles que se comprazem nas construções do mal, tornando-se amaldiçoado pelas suas vítimas. Naturalmente que deixar de ser cruel, não prejudicando conscientemente o seu próximo, constitui um passo dignificante, mas não o ideal, porquanto a falta da ação benéfica dá lugar ao desenvolvimento do mal, que toma todo o espaço disponível. Creem dessa forma que a vida
é destituída de um significado mais grave de alta responsabilidade, porque se consuma na morte, quando a aparente destruição dos tecidos encerraria o capítulo existencial. É uma questão a ser pensado realmente, mas isso, sem sombra de dúvida, nós vamos ter hoje na voz segura, na condução sempre firme do nosso Jorge, resposta para essas questões em relação do porquê da vida. Muito honrados, mais uma vez, é uma honra, digo, escutá-lo, e nós vamos, a partir de agora, deixar de ser conduzido, então, pelo nosso querido Jorge. Jorge, por favor. Senhoras, senhores, meus caros amigos, meus irmãos de ideal espírita, mais uma vez, uma grande alegria retornar a esta casa e de antemão agradecemos a oportunidade do trabalho. Queremos também pedir a Deus que permita que tenhamos a assistência dos amigos espirituais para que a nossa apresentação seja clara, que possa ser entendida. Costumamos dizer que se uma palavra, uma frase ou algum pensamento que aqui for levado hoje possa contribuir para que alguém melhore alguma coisa na sua vida, nós estamos nos considerando regiamente recompensados. Este é apenas o nosso desejo. Queremos também abraçar os amigos que nos visitam, principalmente os que vêm pela primeira vez a uma casa espírita. Queremos dizer que seja qual for o seu pensamento, sua filosofia, sua religião, sua fé, merece de nós todo o respeito. Portanto, sintam-se entre amigos. Numa viagem recente, onde fomos assistir a um congresso espírita, uma pessoa que não era da área espírita, apenas é um parente, uma pessoa do nosso relacionamento, nos questionava sobre certos assuntos que nos deixaram intrigados. E surgiu daí a ideia de procurar algumas respostas. Não temos aqui a pretensão de trazer as soluções e nem esclarecer em definitivo o porquê da nossa existência. Mas todos sabem que a filosofia ela tem muito mais perguntas do que respostas. E é essas perguntas que nós queremos hoje colocar, para que juntos questionemos e busquemos algo melhor para a nossa vida. Qual seria o nosso papel neste vasto teatro que é o universo? Ontem foi o dia de finados, e todos nós sabemos que nesse dia, ou nos dias em que assistimos ou participamos de velórios, a gente costuma divagar e nos questionar sobre esse assunto, o porquê da nossa existência, o porquê das dores, do sofrimento, por que tudo é perecível quando desenvolvemos amor, amizade, na nossa convivência com as pessoas, e isso, em um determinado momento, tem que desaparecer. Por quê que deve ser assim? Quem nós somos? De onde viemos e para onde vamos? Esta questão bate no pensamento humano desde a filosofia na Grécia clássica, onde grandes pensadores, como Platão, citando Pitágoras, seu personagem preferido, Aristóteles e tantos outros, questionam o porquê da existência humana. Leon Denis, o grande escritor espírita, no final do século XIX, início do século XX, escreve uma obra com esse título, O Porquê da Vida. E o subtítulo fala da solução racional para os problemas da existência. Depois nós vamos ver, com Descartes, no seu penso, logo existo, também divagações sobre a nossa existência. Também, alguém disse certa vez que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida.
Nós precisamos reflexionar sobre esse assunto. Podemos dizer também que o homem, ignorante dos seus destinos, ele é semelhante a um viajante que percorre maquinalmente o caminho, sem conhecer o ponto de partida, nem o ponto de chegada, sem saber por que viaja, e por conseguinte está sempre disposto a parar, a ceder ao menor obstáculo, perdendo tempo e descuidando-se do objetivo a atingir. Precisamos, portanto, conhecer o porquê da nossa existência. Nesta obra fantástica, Leon Denis, na abertura da obra, nos fala, e eu peço licença para ler um pequeno trechinho, porque a sua linguagem é tão maravilhosa que eu não seria capaz de reproduzi-la com as minhas palavras. Leon Denis nos diz: qual o homem que nas horas de silêncio, de recolhimento, jamais interrogou a natureza do seu próprio coração, pedindo-lhe o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão do universo? Onde está aquele que nunca procurou conhecer os destinos e erguer o véu da morte para saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Não há ser humano, por mais negligente que seja, que não tenha encarado algumas vezes esses terríveis problemas, a dificuldade de resolvê-los e a incoerência das teorias geraram deploráveis consequências. E tem lançado o espírito humano na indiferença e no ceticismo. O homem tem a necessidade de saber. Ele precisa do raio que clareia, da esperança que consola e da certeza que o guia e sustenta. Ele tem a possibilidade de ver a verdade, desprender-se das trevas, a inundá-lo com a sua luz benéfica. Por isso deve afastar-se dos sistemas pré-concebidos, descer ao íntimo de si mesmo, ouvir essa voz interior que fala a todos e que não se pode deturpar, a voz da razão, a voz da consciência. A insuficiência, meus irmãos, a obscuridade das doutrinas religiosas, os abusos que engendraram, lançaram inúmeros espíritos ao materialismo. Acredita-se de boa vontade que tudo termina com a morte, que o homem não tem outro destino senão o de desaparecer no nada. Esta maneira de ver está em oposição flagrante com a experiência e a razão, e é destituída de qualquer noção de justiça e de progresso. Se a vida está circunscrita do berço ao túmulo, sem a imortalidade, o homem só tem a lei dos instintos, dos seus apetites e dos gozos. Pouco importa que ame, pouco importa as suas esperanças, suas afeições, o egoísmo seria a suprema sabedoria. A existência poderia perder toda a sua grandeza e dignidade. Mas para esse raciocínio, para que nós possamos continuar buscando alguma resposta que possa tranquilizar o nosso espírito, vamos partir primeiro para uma questão básica no nosso raciocínio: a existência de Deus. Se nós acreditamos, se nós não cremos na existência de Deus, então tudo se resumiria numa questão de probabilidades matemáticas, nenhuma razão para o bem. A nossa vida seria algo sem nenhum sentido, onde as coisas aconteceriam apenas por uma probabilidade matemática ou por coincidências estabelecidas por não se sabe lá o que ou que lei. Mas nós somos cristãos e nós acreditamos, nós sabemos, temos certeza da existência de Deus. E se nós conhecemos a existência de Deus, porque na questão número 1 do Livro dos Espíritos está lá formulada uma questão básica, a primeira da doutrina, que diz, Kardec pergunta ao mestre: que é Deus? E os benfeitores do mundo maior respondem: Deus é a inteligência suprema,
causa primeira de todas as coisas. Vejam que a resposta se divide em duas. Inteligência suprema, a parte espiritual, causa primária das coisas materiais. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas não contente com a resposta, Kardec, na questão número 4, insiste novamente, mas onde está a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem numa síntese maravilhosa, num axioma que usais em vossas ciências. Não existe um efeito sem uma causa. Olhai para o universo e a resposta vos será dada. Essa semana, há uma semana atrás, vimos a publicação na internet dizendo que essas maravilhas que hoje pesquisam o universo, os telescópios eletrônicos como o Hubble e outros, agora fizeram uma descoberta maravilhosa, que sabíamos que a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Não é uma das maiores, a nossa vizinha Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. Aí perguntaram aos cientistas quantas galáxias existem. A resposta foi aproximadamente, se pensa em 200 bilhões de galáxias. Agora a ciência reconheceu o seu erro e disse que hoje os cientistas da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, chegaram à conclusão de que existe 1 trilhão de galáxias. Esse universo inimaginável, essa grandeza fantástica, tem que ser obra de alguma inteligência superior. Não é obra humana, com certeza. Nós vamos encontrar uma outra prova da existência de Deus na nossa consciência, no nosso interior, onde vamos encontrar o sentimento de amor, o sentimento de justiça, de progresso, essas coisas que fazem parte do nosso ser. Na questão número 10, Kardec pergunta, mas nós temos condição de conhecer a essência íntima de Deus para poder defini-lo? E os espíritos falam não. Isso não é possível, porque falta para nós ainda o sentido, que com o nosso progresso, com o nosso avanço, nós vamos chegar a entender um dia a essência íntima de Deus. Mas se nós não temos conhecimento da sua essência íntima, nós podemos saber quais seriam as suas qualidades, quais seriam os seus atributos. E aí nós vamos encontrar os atributos da divindade como sendo o infinito de todas as perfeições. Deus imaterial, Deus eterno, imutável, único, onipotente e soberanamente bom e justo. Essas qualidades todas levadas ao infinito, porque se apenas uma delas ficasse uma vírgula a menos, poderia existir alguém que fosse maior, e aquele então seria Deus. As qualidades de Deus são a sua perfeição levada ao infinito. Mas principalmente nos vamos a ter hoje a ideia da sua qualidade de soberanamente bom e justo. Nós sabemos então que se Deus é soberanamente bom e justo, aqui nós começamos a aprofundar o nosso raciocínio. Como explicar as diferenças das pessoas na sua origem, no nascimento? Como nós vamos encontrar pessoas que nascem abastadas em famílias ricas, com saúde, com assistência, com todos os requisitos para uma vida feliz. E vamos encontrar outra que nasce tetraplégico numa favela em meio à droga, na pobreza absoluta. Para citar o exagero, já falamos certa ocasião, e o Vanim conhece a história, de que no mesmo dia que nascia o príncipe George na Inglaterra, aquele que será o futuro rei da Inglaterra, com toda a pompa, com todo o cuidado, no mesmo dia uma criança é abandonada em Salvador, na Bahia, numa montanha de lixo dentro de uma caixa de sapatos. Como explicar essas diferenças? Teria Deus preferências?
Onde estaria então a soberana justiça, se tivesse alguma vantagem para uma pessoa em detrimento de outra? Esta criança que foi salva, felizmente, depois foi chamada também de George, em uma homenagem ao príncipe. Como explicar essas diferenças? Como explicar as diferenças de oportunidade diante da vida, diante das circunstâncias que nos movem a cada dia? Ortega y Gasset, um pensador espanhol do século XX, dizia: o homem é ele e suas circunstâncias. Nós sabemos que as circunstâncias movem a nossa vida. Se observamos uma família do meu tempo, que as famílias eram numerosas, 10, 12 pessoas, criadas no mesmo ambiente, com uma educação muito semelhante, com o mesmo DNA, filhos dos mesmos pais, cada um absolutamente diferente. Um sai para um lado, constitui família, estuda, tem uma vida de progresso, de realizações. O outro não consegue prover as necessidades mínimas de sua existência. A alimentação, o vestuário. Um se dedica ao bem, construindo, fazendo o bem, às vezes trabalhando em atividades religiosas e outras, e o outro cai no vício, na bebida, nas drogas e em outros. Como explicar essas diferenças? E como explicar a diferença na morte, quando nós sabemos que não existe uma que seja igual à outra? E o que falar das crianças? O que aguarda uma criança que viveu alguns meses da vida apenas? E o que falar de um suicida que num momento de invigilância dá fim à própria vida? Na visão das religiões tradicionais, nós vamos encontrar uma explicação que poderíamos imaginar da seguinte forma: Deus nos criou para uma única existência, seja ela de um mês, um ano, 50 ou 100. E dentro dessa existência, através de circunstâncias absolutamente adversas, contrárias à nossa vontade, ao nosso conhecimento, nós vamos aí, nesse pouco tempo, definir a nossa vida para sempre, para a eternidade. Vejam vocês a gravidade desse assunto. Nós vamos encontrar uma explicação para isso, de uma única existência e as penas eternas. Nós vamos encontrar a ideia de um céu, onde nós vamos ter um repouso morno, estéril, sem produzir nada, onde vamos ficar em contemplação para todo sempre. Imagino que em pouco tempo estaríamos cansados de nada a fazer. Ou então, pior ainda, vamos ser condenados a um inferno que queima, mas não corrige, que calcina, mas não melhora ninguém, como se fosse uma vingança, mais do que um castigo. Porque aí um amigo ateu que me faz pensar, certa vez me perguntou: como que você explica a ideia de que Deus nos cria falíveis, que erramos, e depois nos condena por nossos erros? De quem é então a culpa? Essa criatura que vive esse pouco tempo e determina o seu futuro para sempre, torna a nossa vida algo fatalista, terrível de se pensar, de se conseguir entender. Mas daí apareceu no Concílio de 553, por uma ordem, por uma assinatura, apareceu o purgatório, porque não tem nenhuma menção dele na Bíblia, e nem um livro sagrado. E o purgatório foi entendido da seguinte maneira: mas se as leis humanas, que são falhas, atribuem à pessoa o castigo ou a pena de acordo com a gravidade do fato ou do crime, por que então uma pessoa que num momento de vigilância agride uma outra ou mata,
vai para o mesmo lugar daquele que detonou uma segunda guerra mundial. Então foi criado um local onde o fogo era mais brando, onde a pessoa ficava um determinado tempo aí mas saía daí não porque ela se melhorasse, porque ela tivesse progredido ou aprendido, mas sim pelas orações de terceiros e pagas, o que é pior. Então criou-se uma indústria da oração, onde a pessoa tirava o seu familiar do purgatório através do pagamento. Então nós encontramos essa ideia trazendo um sentimento difícil de explicar hoje para as crianças até, plugadas na internet, com informações ao extremo. Como explicar essa ideia? E como explicar a ideia da existência de anjos e demônios? Por que teria Deus criado seres privilegiados? Eu perguntaria, por que não eu? Por que não você? Por que estamos nesse mundo sofrendo enquanto criou seres perfeitos? Nós dizemos que anjos existem sim, mas pelo seu trabalho, pela sua melhora, pela sua dedicação, pelas inúmeras existências onde eles evoluíram e progrediram para se tornar o que são. E não por uma graça distribuída por alguém como se fosse um privilégio. E os demônios, como imaginar que Deus, Criador, que tudo criou por um ato de amor, iria criar seres voltados eternamente para o mal, sem correção? É uma maldade com esses seres. E Deus não faria isso? Então os demônios que falam por aí que existem, são espíritos, irmãos nossos, temporariamente voltados para o mal, mas que voltarão ao caminho, pois são também herdeiros de Deus. Estão equivocados temporariamente, mas nós vamos ver que o progresso é uma lei, e eles voltarão um dia para o caminho certo. Na visão espírita, nós vamos ter uma visão bastante diferente. Através de uma palavra maravilhosa que nós achamos talvez a mais bonita, depois de amor, como dizia Erasto, a segunda palavra no vocábulo divino, reencarnação. Considerando uma série de existências sucessivas, nós vamos considerar e vamos entender que Deus, na sua suprema justiça, criou todos iguais, simples e ignorantes no sentido de não conhecer, colocando em nós o germe do progresso. E nós então iniciamos esta caminhada. Primeiro, como pessoas simples, iniciando, onde o nosso livre-arbítrio é apenas um esboço de liberdade. E a nossa responsabilidade também é pequena. Conforme vamos evoluindo, Deus vai nos dando maior liberdade de escolha, como nós fazemos com os nossos filhos. E através das escolhas, Ele vai nos dando a responsabilidade. Como dizia Sócrates, não há liberdade sem responsabilidade e nem saber sem consciência. Esse germe do progresso em nós vai nos fazendo evoluir. Somos condenados ao progresso, se podemos dizer assim. E Deus nos colocou também alguma coisa muito importante, porque se temos responsabilidades, temos também a liberdade de escolha, o que nós chamamos de livre-arbítrio. E nós vamos fazendo uso desse livre-arbítrio. Vamos fazendo nossas escolhas. E através dessas escolhas vamos estabelecendo o nosso caminho. E aí sim, eu tenho uma boa notícia, ou talvez não seja tão boa. Daqui a um tempo, eu me vou, e vocês também. Porque esse nosso corpo faz parte deste planeta. São moléculas de oxigênio, hidrogênio, gás carbônico e tantas outras que formam o nosso organismo e que vai ficar aqui. Ele pertence a este planeta. E o nosso espírito se liberta. E vamos para essa pátria espiritual onde é o nosso verdadeiro mundo.
E ali nós vamos rever todo o nosso passado. Costumamos dizer que ali a cortina se abre e nós vamos ver as nossas necessidades, as nossas dívidas com a lei. E aí, auxiliado por amigos, por familiares, nossa família deve ser extensa, baseado em tantas e tantas encarnações. Espíritos de escola, espíritos elevados vão nos dizer: olha, o seu progresso depende desta ou daquela atitude. Você precisa resgatar esta ou aquela falha para que você consiga progredir. E aí nós aceitamos. E podemos, inclusive, pedir provas mais difíceis para que a gente progrida mais rápido. E aí viemos para o mundo físico. E às vezes, quando a tragédia nos bate à porta, como é comum em todas as nossas famílias, às vezes nos perguntamos: por que comigo? Por que acontece isso? Provavelmente foi uma escolha nossa, para que a gente consiga melhorar, progredir, resgatar, cumprir com os nossos deveres perante a lei. E nesta programação de uma nova existência, lá no mundo espiritual, nós utilizamos já a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Então, nós já escolhemos, sim, as linhas mestras da nossa vida. Depois aqui, vamos escolhendo as coisas menores no dia a dia, porque fazemos milhares de escolhas a cada dia. As escolhas, nós as fazemos através da nossa liberdade. E o espírito encarnado está sujeito a uma lei muito importante que se chama lei de causa e efeito. Todas as nossas atitudes vão causar efeitos. Nossas escolhas trarão consequências. E é importante que a gente tenha noção disso, para que a gente comece a corrigir as nossas atitudes equivocadas, para que a gente comece a conduzir a nossa vida de uma forma melhor. Desta maneira, meus amigos, nós vamos conseguir entender que Deus não castiga, que Deus não tem preferência, que a sua justiça é perfeita, é maravilhosa, nos criou todos iguais, nos dando oportunidades iguais. Aí vamos ver aquela mãezinha que teve um filho suicida, ao invés de imaginar que foi condenado para todo sempre, imagina qual será a sua condição, mesmo que ela vá para o mundo dos eleitos, imaginar que seu filho foi condenado para sempre. O Espiritismo nos fala que o suicida contraiu, sim, uma dívida grave com a lei. Mas ele terá quantas ocasiões ou quantas oportunidades forem necessárias para resgatar essa dívida com a lei. Porque preservar a vida é uma lei da vida. Acabar com ela contraria a lei. Nós recebemos a vida como uma dádiva de Deus e temos o dever de conservá-la, de lutar para que ela seja o melhor possível. Aí alguém pergunta: mas então como conciliar a justiça de Deus com a sua misericórdia, com o seu amor pelos filhos? E aí nós lembramos de uma música do cancioneiro popular, lá da saudosa maloca, quando diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. O frio é a justiça, o cobertor é a misericórdia. Deus dosa os nossos resgates, porque se viesse tudo de uma vez, provavelmente não resistiríamos e partiríamos, às vezes até para o suicídio, para abreviar a nossa existência. A reencarnação, meus amigos, é tão fantástica que Kardec, na questão 166, pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante uma vida corpórea acabar de depurar-se, de evoluir? E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Na seguinte ele insiste: mas qual o fim objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é justiça? E aí nós usamos uma analogia, um exemplo,
de como se dá essa nossa purificação, esse burilamento no nosso espírito, quando nós falamos que na natureza acontece quando uma pedra se desprende na montanha, uma rocha totalmente pontiaguda que nos fere ao pegarmos. Esta rocha desce a montanha e milhares de anos depois ela é encontrada na praia lisa, totalmente sem nenhuma ranhura. Assim nós como espíritos humanos, ao longo das nossas muitas existências, vamos nos aperfeiçoando, vamos aparando essas arestas, vamos desenvolvendo as nossas qualidades, vamos aprendendo a ser mais irmãos, vamos tirando o egoísmo, a vaidade, o orgulho e tantas outras problemas que impedem o nosso crescimento. Mas então você perguntaria, mas se a reencarnação explica todas essas coisas, se ela dá um sentido para a nossa vida, se ela dá uma explicação que possa ser entendida racionalmente por qualquer pessoa, por que ela não é aceita pelas religiões dominantes ocidentais? Porque as orientais, na sua grande maioria, aceitam e pregam a reencarnação. Procuramos essa resposta. E entre tantas que encontramos, até algumas até engraçadas, outras sem sentido, algumas encontramos uma que parecia que nos foi dado como uma explicação. Nós não aceitamos a reencarnação porque tira de Cristo a ideia de ser o Salvador da humanidade. Nós espíritas, na questão 625 está lá. Qual é o tipo mais perfeito que Deus nos deu para ser nosso modelo e guia? E a resposta mais curta de todo o livro: Jesus. Jesus é o modelo e guia para nós. Ele é sim o Salvador da humanidade, mas pelo seu exemplo, pelo seu evangelho, pelos seus ensinamentos, por tudo que nos deixou através do Sermão da Montanha, através de páginas maravilhosas nos mostrando o caminho. Costumamos dizer que religião não salva ninguém. Religião é um farol que mostra o caminho a seguir. A decisão de caminhar pertence a cada um de nós. A escolha é nossa. Então o Cristo nos salvou ou nos salvará se observarmos as suas leis, o seu evangelho, e não por uma distribuição gratuita de graças a todos indistintamente, porque daí perguntaríamos então, primeiro eu nasci marcado por um pecado original, cometido por alguém que eu nunca conheci, um antepassado que ninguém sabe quem era, eu nasci marcado com o pecado, e depois vem o Cristo com seu sangue sagrado, e me salva de todos os pecados. Daí alguém perguntou, mas então o que é que eu estou fazendo aqui? Alguém pecou por mim, alguém me salva. Qual é o meu benefício? O que é que eu estou fazendo de bom para merecer isso? Então a salvação é construída por nós, a cada dia, a cada atitude, a cada momento, a cada escolha. Assim é que é. Então é uma salvação gratuita, vinda para todo mundo indistintamente. Não teria sentido. Então, meus irmãos, a doutrina nos fala que nós precisamos construir o nosso futuro. E o Cristo é sim o Salvador da humanidade, pelo seu exemplo. Mas tiveram outros, porque alguém esse dia me perguntava, mas então, e aqueles que não conheceram o Cristo? Os orientais, os chineses, os indianos, que na sua maioria não conhecem, ou existe pouca penetração da religião. Deus jamais esqueceu ninguém. Eles tiveram também os seus profetas, tiveram também os seus espíritos evoluídos, ajudando no seu progresso. Tivemos Buda, Krishna, e Maomé e tantos outros que trouxeram palavras que nos ajudaram a progredir. O Cristo, nós dizemos, foi o mais perfeito de todos, mas pelo seu ensinamento, pelo que Ele nos deixou. Então, meus amigos, busquemos
Busquemos o objetivo maior, supremo das nossas vidas, que é essa evolução, que é esse crescimento. Num outro capítulo, Leon Denis nos diz: tem fé, meu irmão, no teu destino, pois ele é grande. Nascestes com faculdades incultas, aspirações infinitas, e a eternidade te foi dada para desenvolver umas e satisfazer as outras. Crescer de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência sempre mais vasta, qualidades sempre mais nobres. Eis aí o que te está reservado. Deus fez mais ainda por ti. Deu-te os meios de colaborar com sua obra, de participar da lei do progresso sem limite, abrindo os nossos novos caminhos para os seus semelhantes. Quando olhamos para esse universo que falávamos, desses bilhões de estrelas e planetas ao seu redor, desses mundos em harmonia circulando o universo, nos lembramos de quando Cristo disse para pescadores e pastores de ovelha que não seriam capazes de entender de outra forma. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Hoje nós sabemos que na casa do Pai existem muitas moradas. São mundos construídos, formados por Deus para que a gente possa, a cada passo, a cada progresso, fazer jus a uma nova morada. Esse é o trabalho imenso, fértil. Não será preferível isso a um repouso, como falamos, morno e estéril? Colaborar com Deus, realizar em tudo e por toda parte o bem, a justiça. O que pode ser maior, mais digno do teu espírito imortal? Eleva o teu olhar e abarca as vastas perspectivas do futuro. Aure nesse espetáculo a energia necessária para encontrar e para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo, que nós sabemos que elas chegam. Caminha valente, lutador, para estes cumes que chamamos virtude, dever e sacrifício. Vês nos céus esplêndidos estes astros flamejantes, estes sóis inumeráveis. Quantos séculos foram precisos para formá-los? E quantos séculos serão necessários para dissolvê-los? Pois bem, virá um dia em que todos estes focos de luz serão apagados. E outros mundos se dissiparão e aparecerão no lugar. E novos globos se formarão. Outras famílias de astros que emergem das profundezas. Nada do que vês hoje existirá mais. Mas tu, meu irmão, viverás para sempre, prosseguindo tua marcha interna no meio de uma criação incessantemente renovada. Que serão então para nós as sombras e as preocupações do presente? Acidentes efêmeros de nossa caminhada. Só ficarão tristes ou doces recordações. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males dos presentes, as provas suportadas serão como uma nuvem fugidia em meio a um céu sereno. Considera, portanto, no seu justo valor as coisas da terra. Sem dúvida, não as desdenhes, pois elas são necessárias para o teu progresso, para a tua missão, para o teu aperfeiçoamento, aperfeiçoando-te a ti mesmo. O objetivo da nossa vida é o desenvolvimento desta alma. É o crescimento incessante dessa personalidade que reencontrarás além do túmulo, tal como tu mesmo a deixaste. Porque a gente não vira santo, nem demônio porque morre. A gente continua exatamente como é.
Então, o que nós somos? Podemos dizer que somos espíritos imortais, estagiando num corpo perecível. De onde viemos? Viemos das mãos do Criador de todas as coisas. E para onde vamos então? Numa sucessão de incontáveis existências, de mundos em mundos, para a perfeição relativa, como está lá no túmulo de Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris. Nascer, morrer, renascer de novo, progredir sempre. Tal é a lei. Uma página de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, nos fala a tua obra. E nós queremos dividir com vocês nesse momento. E ela nos diz: há quem diga que a Terra é um vale de lágrimas, numa atitude pessimista e recriminatória contra o planeta que nos auxilia nas provas evolutivas. Mas será a Terra só aflição e dor? Será tormento sem fim? Purgatório infeliz? Desespero sem fim? Visão deficiente da realidade, ela nos diz. A Terra é o que temos feito dela, escola de almas, hospital abençoado, lar formoso. Preocupa-te com a dor do próximo, como exercício para avaliação do sofrimento purificador. Alguém já disse certa vez que se a dor do próximo não te comove, a tua doença é mais grave. E ela continua dizendo: não adere a preconceitos pessimistas, ergue o caído, ajuda o perturbado, socorre o aflito, doa-te e a vida te responderá em dádivas de esperança e progresso superior. Esta é a tua parte na obra do Pai. Já caminhando para o encerramento, diante destas considerações, nós podemos então deduzir que a razão da nossa vida, da nossa existência, é esse aprimoramento, é esse crescimento que se dá no convívio com o nosso semelhante. Não há outra maneira de aperfeiçoá-lo, a não ser na convivência com parentes difíceis, com familiares problemáticos, com amigos, com as necessidades difíceis de todos os dias de sanar os problemas que aparecem. Essa nossa vida, desta forma, nós conseguimos entender então que a convivência, que o amor, esta palavra maravilhosa, será a finalidade da nossa existência. Mas o que é o amor? O amor é um sentimento que, segundo Platão, lá na Grécia Antiga, no seu diálogo Banquetes, coloca nos lábios de Sócrates a ideia de que o amor é eros. Eros é desejo. Amar é desejar. O desejo é a busca do que nós não temos. Então nós desejamos aquilo que nós não temos. Logo em seguida veio Aristóteles, que contrariava um pouco os ensinamentos do mestre e dizia: amar, o amor filia, o amor alegria, o amor pelo que nós já temos, a gratidão pelo que nós possuímos, o amor pelo que já nos conquistamos. Mas o terceiro e o mais importante de todos é o amor do Cristo, o amor incondicional, o amor ao próximo. Nos outros dois, a finalidade sou eu, o prazer, o desejo, a gratidão, eu, o Cristo, o outro. A finalidade do amor do Cristo é o outro, é o amor incondicional. Nós podemos sintetizar as três vertentes dizendo: deseje o que te faz falta, procure, trabalhe, lute.
Alegre-te com o que você já tem, porque é muito bom a gente estar alegre e agradecido. Mas principalmente, proporcione alegria a quem está à sua volta. Assim, uma vida que vale a pena ser vivida passa necessariamente pelo amor e a caridade como objetivos primeiros de nossa vida. Ver no outro, no nosso companheiro de caminhada, que somos viajores e estamos juntos para um aprendizado mútuo, onde auxiliar o outro é auxiliar a mim mesmo. Mas então, meus amigos, o que a vida precisa para valer a pena? Diante de tantos questionamentos, e o Mestre Jesus responde: a vida que vale a pena ser vivida é assumidamente a vida dedicada ao nosso próximo, aos nossos irmãos de caminhada. É fazer com que a vida do outro, que a vida do nosso próximo seja melhor do que se eu não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que ele não sorriria se eu não existisse. É proporcionar ao outro a alegria que ele não sentiria se eu não existisse. Então, meu irmão, você terá vivido a vida boa, vida que valeu a pena viver. Lições do Mestre Jesus. Que diante de todas essas colocações, a gente questione um pouco sobre a razão da nossa vida, sobre o que podemos fazer para, nesta nossa caminhada, construir alguma coisa que possa nos auxiliar e nos fazer sentir melhor depois da nossa passagem. Que possamos fazer da nossa vida um hino de amor ao próximo, que a nossa existência seja marcada pelo trabalho incessante no bem, que nós sabemos que, embora às vezes parece que as coisas erradas sejam tão encantadoras, mas no final não vão servir para nada. E a frase que eu marquei para encerrar diz, do Cristo também, ele nos diz que proporcionar a felicidade do seu próximo, nem que seja por um segundo apenas, é a única meta que vale a pena ser perseguida em nossa vida. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês.